Queridos irmãos e queridas irmãs, acredito que todos nós que estamos aqui neste educandário São Vicente de Paulo e os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, pela nossa TV Nazaré e pela nossa rádio educadora, queremos participar ativamente deste tempo litúrgico, a Quaresma, tempo de penitência e conversão, testemunhando e participando dessa Eucaristia que marca a abertura em nossa arquidiocese da campanha da fraternidade de 2022. A campanha da fraternidade deste ano vai refletir, discutir e propor soluções sobre o tema fraternidade e educação. E é inspirada pelo lema bíblico extraído do livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Fala com sabedoria, ensina com amor. Esta campanha deve acontecer em nossa arquidiocese e em todos os espaços católicos. Inspirada no Papa Francisco, que propôs um novo pacto educativo global. A campanha quer, portanto, promover diálogos a partir da realidade educativa no nosso país, no nosso estado e nos nossos municípios, mas tudo isso à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário na educação. Essa é a terceira vez que a temática da educação será abordada na campanha da fraternidade. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e em 1998. De acordo com a introdução do texto base, foi a realidade de nossos dias que fez com que o tema da educação recebesse destaque. Um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações. E agora nós estamos vivendo essa brutal ameaça da guerra. Nesta celebração, queremos rezar sobretudo pelo povo ucraniano e por aqueles que são responsáveis por esse grande pecado, esse grande mal que é a guerra. Se trata, portanto, de uma campanha que, mais do que abordar outro aspecto específico da problemática educacional, vai refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católica cristã. Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas como um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve uma comunidade, envolve todos nós, ampliada, que inclui todos os atores: família, igreja, Estado
e sociedade. A igreja no Brasil nos aponta todos os anos desse tempo da Quaresma uma campanha da fraternidade que merece uma atenção especial. A campanha da fraternidade tornou-se assim um caminho de conversão pessoal, na tentativa de deixar-se transformar pela vida fecundada e fundada pelo Evangelho, expressão de comunhão e partilha, na busca de construir uma verdadeira fraternidade. A palavra de Deus, portanto, hoje nos lembra as tentações que podem impedir esse renascer para a vida nova, e nos convoca a seguir o caminho de Jesus, renovando nossa fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro. A primeira leitura fala, portanto, da tentação do povo de Israel. A idolatria existente nas religiões fáceis daquela região. Por isso, antes de entrar na terra prometida, Moisés convida o povo a renovar os compromissos da aliança e a oferecer ao Senhor os primeiros frutos da terra. O que significa isso? Significa um gesto de gratidão pelos favores passados e pela colheita presente. Significa uma profissão de fé no Deus libertador, que livrou esse povo do Egito e o introduziu na terra prometida. Assim o povo reconhecia quem era o seu Senhor. Irmãos, ainda hoje, nós somos tentados em deixar que outros deuses ocupam em nós o lugar de Deus. Quantas vezes nós não substituímos o verdadeiro Deus pelo dinheiro, pelo poder, pelo êxito social? A segunda leitura nos fala da tentação dos que pensam que a salvação é conquista nossa. Não é. A salvação é um dom gratuito de Deus. É um dom gratuito de Deus. Precisa converter-se a Jesus, isto é, reconhecê-lo como o Senhor. E reconhecendo como o Senhor, acolhê-lo no coração. Acolher a salvação que em Jesus Deus nos propõe. O Evangelho que nós acabamos de ouvir nos apresenta 3 tentações que Jesus superou e venceu. Lucas fala, portanto, de 3 tentações, que são um resumo de tudo que poderia desviar Jesus da sua missão, e que pode também desviar todos nós da missão que Jesus nos confia. São, portanto, um retrato das tentações que também nós devemos vencer para não nos desviar do projeto de Deus. Jesus recusa o caminho do materialismo, o caminho do poder, o caminho do prestígio. Primeira tentação, o pão. O diabo diz: manda que esta pedra se mude em pão.
Jesus responde: não só de pão vive o homem. Quantos são tentados a buscar apenas o pão material, a ter coisas, a ter imóveis, a ter bens? É o materialismo que leva a perder a sensibilidade humana e espiritual. Não só de lucro deve viver o progresso. O progresso que vive de lucro, mata, destrói, polui, contamina, desgraça o meio ambiente. Mas de tudo aquilo que respeita a dignidade dos filhos de Deus. Segunda tentação, o poder. O diabo tenta: eu te darei todo esse poder e riqueza se te ajoelhares diante de mim. Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Todos nós, irmãos e irmãs, não nos enganemos, não mintamos para nós mesmos, não nos iludamos. Todos nós temos sede de domínio sobre os outros e frequentemente somos tentados a nos tornar donos. Na família, como pai, mãe, donos dos filhos, dono da esposa ou do esposo. Na comunidade, ser dono da pastoral, dono do movimento, dono de tal espiritualidade. Na sociedade, como chefes de alguma coisa, e muitas vezes com atitudes arrogantes. Nas entidades, com atitudes centralizadoras. Terceira tentação, o milagre. O diabo diz: joga-te daqui para baixo. Deus dará ordem aos anjos para que te guardem. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda hoje, e quantas vezes somos levados a tentar Deus com uma religião fácil, sem compromisso, com uma religião que aliena, com uma religião que conforta e conforma, que promete milagres, salvação, dinheiro, emprego, saúde. Não tentarás o Senhor teu Deus. Com orações milagrosas, orações de poder, correntes, exigindo que Deus faça a nossa vontade, cobrando de Deus que faça a nossa vontade e nos mande um santo milagreiro para nos atender o nosso desejo, atender a nossa vontade. Interessante o final desse evangelho. O evangelista diz: depois de tê-lo tentado de todos os modos, o diabo
afastou-se dele até outra ocasião. Até outra ocasião. Ao longo do seu ministério, Jesus continuou a se defrontar com os poderes de Satanás, mas sempre o derrotou. E o derrotou com oração e com absoluta confiança em Deus. Queridos irmãos e irmãs, as tentações continuam. As tentações não acabaram. Devemos estar preparados e unidos, fortalecidos para vencê-las pessoalmente e comunitariamente. Elas continuam ainda hoje e bem sedutoras. Geralmente, nós costumamos pintar o diabo com cara de mal, de cauda, com chifre. Quer dizer, ele é tão feio que, se assim fosse, ele até espantaria as pessoas. Na tentação, o diabo, ele vem bonitinho, ele vem arrumadinho, ele vem com propostas bem atraentes. É por isso que as tentações sempre vêm disfarçadas de nomes simpáticos. A ambição. O que é a ambição, senão a falta da responsabilidade e a competência? A fome de poder, se não é o exercício de lideranças para o bem de todos. A desonestidade, se não é a esperteza. A libertinagem, se não é a liberdade, como se nós fôssemos donos de nós mesmos. As tentações são uma realidade que o próprio Cristo enfrentou. Por isso, ele venceu. E ele venceu porque ele foi conduzido para o deserto, impulsionado pelo Espírito de Deus. E nós também podemos vencer, se nós nos deixarmos conduzir por esse Espírito. Fala com sabedoria, educa com amor. O falar com a sabedoria é consequência da coerência da nossa existência. É consequência do nosso aprendizado comunitário. É consequência do nosso desejo de manifestar e expressar a bondade de Deus. Ensina com amor. Significa também ensinar a verdade. Ensinar aquilo que nós experimentamos. Ensinar com paciência. Ensinar, sobretudo, com o testemunho. Que esta campanha da fraternidade nos ajude a sermos mais irmãos, a cuidarmos mais um dos outros, a revelarmos mais as experiências que nós vivemos. Existem 3 razões para o fracasso. 3.
não ensinar o que sabemos? Portanto, não ensinar o que sabemos? Não perguntar o que desconhecemos? E não vivenciar, não testemunhar o que nós ensinamos. Que essa campanha então nos ajude e nos fortaleça a sermos mais irmãos e solidários uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.